Isso. Então, boa noite mais uma vez, pessoal. Muito bem-vindos. Obrigada pela participação aqui, por prestigiarem esse nosso trabalho. E esse agradecimento vai também a quem está escutando o trabalho, porque também está prestigiando. E é tão parte íntegra quanto quem está aqui online. A única diferença é que ele não pode colocar sua contribuição. Isso é privilégio de quem está online. Pedir ou colocar um depoimento. Mas, de resto, nós somos aqui uma unicamente quando nós estamos estudando. E hoje nós vamos dar continuação, então, ao nosso capítulo 12, que nós começamos na terça-feira. E a gente já viu, então, o julgamento do Espírito Santo. E esse capítulo, como ele é todo sobre o currículo do Espírito Santo, hoje nós vamos ver o caminho para lembrar-se de Deus, que é, na verdade, o que todos buscam, mas os caminhos muitas vezes são muito diferentes. Então, vamos ver o que Jesus tem a nos ensinar de como é ou como chegar a esse caminho que traz a lembrança de Deus. Vou dar um ok aqui. E para nós começarmos, então, propriamente dito, a nossa reunião, vamos fazer aquele nosso momento de entrega. A gente fecha os olhos, respira pausadamente e com a mente jamais desacelerada, buscamos o nosso verdadeiro propósito nessa hora, que é entregar a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que ele seja o nosso guia, o nosso professor, e somente o que vier dele queremos reter. Se porventura o ego nos colocar algum pensamento durante essa hora, nós não queremos guardar este pensamento. A gente toma consciência e, sabendo que é do ego, simplesmente larga ele, não o guarda. Porque aqui a nossa meta é estudar, é reter, é guardar o que o Espírito Santo tem a nos ensinar. E especialmente hoje, quando ele vai nos ensinar um caminho para lembrar-se de Deus, que certamente só ele pode ensinar, como todo o resto também. Mas é que o ego, ele tenta nos ensinar um caminho de volta para Deus, mas ele bota um Deus ali só na fotografia, porque na meta final do ego está ele mesmo. Então, ele faz esse auto-engano. Então, realmente, para nós aprendermos o que é esse caminho para lembrar-se de Deus, nós precisamos estar na sintonia do que o Espírito Santo tem para nós para hoje. E como essa foi a nossa meta, mesmo que a gente já tenha colocado, digamos, com uma certa vontade, sim, mas mesmo que alguém se questionar, mas eu não consigo, eu 90% ainda sou distração, só 10% eu consigo realmente querer isso. Jesus cobre o que nos falta. Então, não se preocupem. Ao menor das intenções de que realmente o Espírito Santo seja nosso professor aqui, Jesus cobre o que nos falta. E certamente nos falta, ou não estaríamos do lado de cá desse estudo. Nós seríamos aqueles na mente que ensinariam o curso, se já estaríamos em tal condição mental. Colocando isso como uma preliminar para o nosso início, nós estamos prontos aqui para ver o que Jesus tem a nos dizer. Então, nessa sessão de hoje, que é no capítulo 12, sessão 2, página 231. E nós começamos vendo que milagres são meramente a tradução da negação em verdade. Então, é a tradução da negação. O que é negação? Aquilo que nega a verdade. E o que nega a verdade?
todo o sistema de pensamento do ego, todo o sistema de pensamento de separação. Isso nega a verdade. E qual é a verdade? Que nós ainda estamos em Deus. Nós ainda somos tal como Deus nos criou, e nada do sonho afetou essa realidade. Então, o milagre, ele é quando na nossa mente é traduzido tudo que o ego fez. Por isso que é a tradução da negação para a verdade. Tudo que o ego fez é traduzido pelo Espírito Santo para a verdade. Se amas a si mesmo, se amar a si mesmo é curar a si mesmo, aqueles que estão doentes não amam a si próprios. Aqui nós já podemos sentir o quanto o ego também gosta de pegar esse curso, porque ele adoraria pegar um estudante inicial, um estudante que passe por essa passagem aqui, e depois ele vai encontrar um amigo lá no hospital e ele aponta o dedo e diz, ó, tu tá aqui porque tu não te amas a ti mesmo. E aí o ego vem com aquele amor especial. Ele acredita que a idolatria, ou então o apego, é o amor. Sendo que todos nós, não há como apontar o dedo, porque se nós já estivéssemos curados, nós não poderíamos nos perceber dentro de um corpo. Então, quem se percebe dentro de um corpo, ou quem se percebe que acredita que está nesse mundo físico aqui, certamente ele não ama a si mesmo ainda, por enquanto, de forma íntegra. Porque ele ainda tem um outro pensamento que não é amor, que é apego. E esse apego é a individualidade, é ao sistema do ego. Então, isso precisa ser curado. E essa é a causa da doença. Portanto, os doentes, eles estão pedindo o amor que os curaria, mas que estão negando a si mesmos. E como a gente viu nas aulas anteriores, que tudo é um pedido de amor. Então, na verdade, a nossa doença, seja qual for, ela é só um pedido de amor que, por outro lado, nós estamos negando porque ainda estamos vivenciando a doença. Se conhecessem a verdade acerca de si mesmos, não poderiam estar doentes. E também não poderiam pensar que é um corpo, né? Não poderiam estar equivocados. Já teriam a mente totalmente abrangente e já se lembrariam de toda a filiação, como todo iluminado faz. O iluminado é um ser que era, como nós, uma fração de um pensamento separado e que já não está mais doente. Ele já voltou à consciência total de quem ele é e ele lembrou de cada um de nós nesse processo. Então, isto cura, isso traz cura. A tarefa do trabalhador de milagres vem a ser, então, negar a negação da verdade. E aqui até está em destaque, negar a negação da verdade. Nossa tarefa não é apontar o erro no irmão, nem em nós mesmos, nos autoculparmos, e sim negar aquilo que está negando a verdade. E nem é nossa tarefa buscar, enquanto estamos equivocados, diretamente a verdade, pulando a etapa daquilo que nós negamos. Então, precisamos buscar a verdade, sim. Precisamos saber que somos amor, sim. Mas não podemos pular a etapa de deixar de desfazer aquilo que está negando a verdade. E, novamente, o que nega a verdade é todo o sistema de pensamento de separação. É tudo que vem do ego. Tudo que não veio de Deus, nega Deus, porque é oposição a Deus. Então, negar isso, essa é a nossa tarefa. Por isso que Jesus diz que o trabalhador de milagres, como que ele faz para os milagres se manifestarem em sua mente? Ele nega a negação da verdade. E ao negar a negação da verdade, o que sobra disso, o que tem que vir automaticamente disso são os milagres. Então, por isso ele se torna
um trabalhador de milagres. E Jesus, ao escrever esse livro e ao nos trazer nesse meio do livro, isso não é por acaso, é porque ele espera de nós isto, que nós venhamos a ser trabalhadores de milagres. Novamente, não é trabalhador de milagres como o ego pressupõe, porque o ego pressupõe milagre, ter uma pessoa doente, você ir lá, impor as mãos e ela sair andando. Isso não é milagre. Isso é trocar um sonho de uma incapacidade por um sonho de uma capacidade temporária, física. Isso é só uma mudança dentro da mesma coisa. É o mesmo lado é o outro lado da mesma moeda, não mudou nada. Então, o milagre é essa mudança na mente. E ao mudar a mente, os efeitos não cabem mais a nós. Eles vêm automaticamente, eles vêm por si só. Nem há como segurá-los. A gente simplesmente se percebe neles. Então, nosso único estado ainda fica um estado de graça, de gratidão por eles. Não está no nosso comando fazer isso. Isso é com o Espírito Santo. Os doentes, eles têm que curar a si mesmos, pois a verdade está neles. Então, cada pedacinho da fração separada ainda precisa reconhecer esse equívoco na sua mente, que ele está apegado a um sistema faltoso, e curar isso. Por quê? Porque a verdade, o Espírito Santo está em cada um. Então, não é uma busca externa, não é uma busca lá fora, é uma busca na própria mente. No entanto, então, até vou repetir para pegar o contexto completo, os doentes têm que curar a si mesmos, pois a verdade está neles. No entanto, tendo-a obscurecido, a luz em outra mente tem que brilhar nas suas, pois essa luz é deles. Então, agora, a nossa lembrança precisa brilhar na mente dos irmãos. Por quê? Porque o irmão que está doente, ele obscureceu a verdade nele. Ele optou por acreditar no ego e ele não tem como o Espírito Santo, embora esteja nele, ele não sabe disso porque ele obscureceu essa realidade. Então, agora cabe a nós sermos esses portadores de luz, nós lembrarmos por ele que ele ainda é a mente de Deus. Assim nós nos tornamos os curadores dos nossos irmãos, da mente do nosso irmão, e por tabela também nós mesmos somos curados juntos. A luz brilha neles com a mesma intensidade, apesar da densidade do nevoeiro que a obscurece. Quando nós vamos ao Espírito Santo no irmão, essa luz do Espírito Santo brilha tão forte nele, independente do nevoeiro que obscurece, mesmo que esse irmão não aceite de jeito algum o Espírito Santo. Mas se eu aceito na minha mente que o Espírito Santo está nele, então o Espírito Santo brilha com a mesma força que ele brilharia se o próprio irmão o visse. Se não deres ao nevoeiro nenhum poder para obscurecer a luz, ele não terá nenhum. Pois ele só tem poder se o Filho de Deus o der. E isso é muito importante também. Então, o irmão ele pode estar enganado, e pode não estar pronto para aceitar o Espírito Santo, porque ele ainda está muito envolto em medo. Mas a nós cabe não dar realidade a esse medo, e sim ver o Cristo nele. Porque se nós dermos realidade ao medo que o irmão sente, nós também estaremos dando poder a esse medo. E se nós dermos poder, o próprio poder de Deus a esse medo, o que é que nós vamos sentir? O que é que nós vamos receber de volta? O medo, e não a cura. Ele próprio, continuando aqui no 2:3 primeiro.
falando do poder, né, do que nós temos que retirar o poder do nevoeiro, pois ele só tem poder se o Filho de Deus o der. Ele próprio precisa retirar esse poder, lembrando-se que todo poder é de Deus. Não existem duas fontes de poder. O ego, para parecer que existe, ele se utiliza do poder de Deus. Por isso que o ego tem tanto medo de Deus, porque ele não é autossuficiente. No momento que o poder de Deus é retirado do ego, ele simplesmente se desvai. É que nem a história da escuridão e da luz. Quando a luz vem, a escuridão se desvai. O ego, ele simplesmente deixa de parecer que existe diante do poder de Deus. Podes lembrar-te disso por toda a filiação, e essa é a coisa mais linda. Cada um de nós pode lembrar isso por toda a filiação, por todos os seres passados, futuros, presentes, enfim, todos os bilhões de fracionamentos da mente que se acha separada, fracionada dentro do mundo separado. Nós podemos lembrar por cada um. Não permitas a teu irmão que ele não se lembre, pois o seu esquecimento é o teu. Então, como é que eu posso não permitir que o meu irmão se lembre? Eu tenho que ir lá doutrinar ele? Bom, de repente, a história do caminho espiritual dele, ele não está pronto ainda para um curso de milagres. Mas ele está pronto na mente certa dele, que eu faça esse trabalho silencioso por ele. Então, isso é meu trabalho silencioso, que eu faço pelo meu irmão. Eu lembro, como ele diz aqui, o esquecimento do meu irmão é o meu. Então, se eu lembrar por ele, eu mesmo estarei me lembrando. Deixa eu ver aqui no chat, eu acho que veio uma pergunta da Rafaela. Ing, a negação que o curso menciona nesse trecho é a negação no sentido literal? Pois existem também a negação como a etapa anterior à projeção, que consiste em não querer olhar para a culpa inconsciente. E essa segunda parte que você descreve aqui, essa segunda frase, Rafaela, e essa é uma fuga. Isso não é negação. Obrigada por trazer isso para mim poder esclarecer. A negação que Jesus fala aqui, de negar aquilo que nega a verdade, é através de nós olharmos através do Espírito Santo. A negação do ego, ela é virar as costas e não desfazer nada. Permitir que o problema continue lá e simplesmente vir as costas e segue. Isso não é negação. Negação é o desfazer. Se não desfaz, não é negação. O Robson levantou a mão. A filiação inclui todos os seres, além dos humanos? Todos. Tudo que nós projetamos também, tudo que nós fizemos. Então, se nós fizemos um mundo animal, a nossa mente foi diretamente estendida por Deus, mas nós também fizemos um mundo animal, vegetal e mineral, como a gente certamente testemunha através dos órgãos físicos, da nossa experiência daqui. Mas o que é real neles é criação, porque o que é real neles é o que é amor, é o que é totalmente abstrato, tal como Deus. Aquilo que pode ser incorporado de volta à condição de céu. Isso é real. E a filiação inclui isso também. Então, não inclui formas físicas, mas inclui aquilo que é a sustentação de vida dessa forma física, que é o amor, que é o poder de Deus. Ficou claro. Obrigado. Então, filiação é tudo isso. Continuando, então, aqui no 2.6, que a gente só vou repetir ele. Então, que não permitas a teu irmão que ele não se lembre, e a única maneira de permitir isso é eu não lembrando por ele, pois o seu esquecimento é o teu. Mas a tua lembrança é a sua, pois não se pode lembrar de Deus sozinho. Isso não podemos esquecer nunca. Não se lembra, ninguém se lembra de Deus sozinho, porque Deus não é sozinho. Deus, ele é a totalidade de tudo que é.
E nós precisamos também voltar à consciência da totalidade que a nossa mente é. Aí nós lembraremos de Deus. E como que eu posso lembrar da minha outra parte? Bom, a minha outra parte que eu joguei fora na mente é meu irmão. No reconhecimento de que ele e eu somos uma só mente que vem a lembrança de Deus. E como isso aqui é holográfico, e não seria nada prático se a gente tivesse que lembrar de todos os irmãos, basta a gente lembrar de um único irmão, que o todo está contido nisso. Desde que a gente não tenha ninguém a quem a gente não aceitaria fazer isso. Então, lembrando totalmente, na íntegra, que um irmão é o próprio Cristo, que um irmão é tal como Deus o criou, nós lembraremos de Deus e da parte íntegra de quem que nós somos. Então, por isso que a lembrança dele é nossa, e isso é isso que tens esquecido. Então, o que nós esquecemos? Que o irmão, no esquecimento dele, é o nosso próprio esquecimento. Então, não é, antes de afirmarmos que nós esquecemos de Deus, nós precisamos saber que nós esquecemos de que nosso irmão é parte íntegra de nós. Então, e que no esquecimento do irmão está o nosso esquecimento. É isso que nós temos esquecido. Perceber a cura do teu irmão como a tua própria é, assim, o caminho para lembrar-te de Deus. Então, daí o ego poderia perguntar, é possível eu lembrar do Cristo no meu irmão e continuar vendo ele deitado num hospital? Claro que sim, obviamente que sim, porque afinal, o que está no hospital foi criado por Deus? É isso que meu irmão é? Ou isso é só um instrumento de comunicação dele? Então, obviamente que nós podemos continuar testemunhando os instrumentos de comunicação como faltosos, mas na nossa mente, saber que a realidade dele por detrás do sonho é o Cristo. Isso é fundamental, isso traz a lembrança de quem nós somos, e isso trará de volta a lembrança de Deus. E nós estamos estudando hoje como voltar a lembrar de Deus. E o caminho é esse, através do irmão. E isso não tem nada a ver com a sala de aula dele. Não tem nada a ver com o que os nossos aparelhos sensórios estão testemunhando. Porque nossos aparelhos sensórios foram feitos pelo ego para dar um falso testemunho do Cristo. Foram feitos pelo ego para provar que a separação aconteceu. E nós não queremos mais acreditar nisso. O Márcio levantou a mão, por favor. Oi, Ing, eu queria te pedir uma gentileza. Se você consegue dar um exemplo para nós de como é na sua prática o lembrar o Cristo no irmão. Porque eu vou contar aqui como que acontece para mim, para ver se eu estou no caminho certo, né? No começo, bem no começo quando eu comecei a entender essa questão do Cristo, que nós somos todos uma única mente, era algo muito automático, assim. Então, tinha uma situação em que surgiu um conflito, eu via alguém doente, alguma coisa assim. Então, era algo muito muito consciente, não automático. Uma decisão, assim, né? Tipo, ele é o Cristo. Tem um equívoco aqui. Eu quero ver além desse equívoco. Jesus, me mostra, deixa claro para mim a verdade aqui. Então, é como se fosse assim, eu decido ver o Cristo no irmão de uma parte consciente da mente mesmo, uma decisão. Com o tempo, isso foi mudando um pouco, assim, foi ficando mais rápido. Então, eu me deparava com uma situação em que, às vezes, eu sentia raiva da pessoa, me irritava com a pessoa, só que parece que uma coisa já vinha me lembrando que aquilo não era verdade, nem sobre mim, nem sobre ela. E aí, nesse momento, surgia um alerta para eu observar a mim, e não o outro. Tipo, ó, observa que você está querendo usar essa cena para confirmar alguma coisa, você está usando essa pessoa para confirmar alguma coisa. E aí vem na minha mente, né? Ó, é o Cristo. Vocês é uma única mente. Se você está vendo alguma coisa, é em você. Então, para mim, foi acontecendo muito, muito gradual, assim. E hoje,
acaba sendo um pouquinho mais rápido, assim. Surge uma situação de conflito, hoje eu já consigo separar tipo, eu já lembro imediatamente que aquele conflito não existe, que é algo que eu tô querendo confirmar no cenário. Só que mesmo assim, eu ainda preciso tomar uma decisão consciente aqui para reconhecer o Cristo. Como é para você? Com o tempo a gente passa a ter só uma sensação? Como que é? Márcia, eu vou responder um pouco diferente da espera da tua resposta. Eu vou explicar primeiro o que acontece com os estudantes iniciais, porque todos que vêm ao curso em Milagres, esse curso é de Jesus, então é estudante de Jesus, todos. Sim. E Jesus, ele cuida dos seus. Então, quando o estudante, pelo fato, embora não entenda, o estudante inicial ele não entende nada do curso, ele pode até pensar, mas é que é a primeira vez que estamos diante de tal material. Então, ninguém que vem ao curso a primeira vez sabe o que é o curso. Mas Jesus, por nós sermos os seus estudantes, quando nós iniciamos, é que nem na oração e no perdão. Quando nós, pela nossa disponibilidade de termos aceito o curso, de termos aberto ele, de sermos alunos de Jesus, ele completa para nós, na nossa lembrança, aquilo que nos falta. Então, parece, não é exato, tem graduações diferentes de um para o outro, porque aqui no nível do sonho existem graduações. Não, na verdade, não no conhecimento, mas na aprendizagem, sim. Então, o que acontece? Jesus, ele inicialmente, ele ajuda nos pensamentos dos seus alunos, porque ele sabe que sozinhos eles não chegariam lá e eles não ficariam motivados a querer continuar no curso em Milagres. Como que ele consegue motivá-los? Então, ele preenche o que falta. Só que, como um bom professor que ele não pode fazer isso pelos alunos a vida inteira. Ele não pode, colocar o que falta o tempo todo, porque daí o próprio aluno não estaria perdendo. A meta de todo bom professor, como ele disse lá no início do curso, é que o próprio aluno venha atingir o mesmo nível do professor. Então, gradativamente, e isso ele sabe, o quanto ele se retira e ele espera isso cada vez mais de nós. Muito atentamente ele faz isso. E ele se retira e ele espera que a gente cada vez mais faça essa decisão por nós mesmos. E aí, o que aparece que está acontecendo ao aluno, e daí ele já está há um certo tempo no curso, e ele olha para trás e diz, puxa, mas lá no comecinho eu nem entendia nada e funcionava, agora eu já estou 2 anos, já estou 1 ano, já estou 10 anos e, nossa, eu estou patinando, como que agora eu ainda, eu resbalo nisso, como que eu não sou tão bom? Bom, já está sendo exigido mais de nós como alunos. Já não somos mais aquele prezinho e Jesus já pode nos dar mais material. E ele espera realmente que nós, como tomadores de decisão, tomemos mais essa decisão e não devido à lembrança dele na nossa mente. Não que ele não esteja sempre ciente de nós, mas como é que eu posso dizer? Isso é um trabalho muito pessoal de Jesus, um cuidado muito pessoal com cada um de seus alunos, e ele sabe o quanto levar isso. Então, essa gangorra, isso. Por isso, também, muitos estudantes iniciais dão uma euforia, assim, de cara no curso, acham, agora, eureka, descobri como curar o mundo. E 5, 10 anos depois estão ainda, nossa, mas eu já estou tanto tempo e ainda não estou curando o mundo. Que aluno que sou eu? Não é isso. É que o tomador de decisões precisa assumir mais essa parte. E eu me vejo num estágio assim também. Então, em que Jesus, ele está totalmente comigo, mas ele está passando cada vez mais essas decisões para a minha responsabilidade, para um dia, assim como todos vocês, assim como todos, chegarmos na mesma condição dele.
Porque eu imaginava, Ing, lá no comecinho, assim, quando eu comecei a entender, né, quando a gente começou a falar do Cristo, o que eu imaginava? Eu entendi o que é o Cristo, então isso viria automaticamente, assim, né, aquele quentinho no coração. Eu ia passar a olhar para todo mundo com um coraçãozinho no olho, assim. Eu falei, gente, mas ainda não tá assim, eu tenho que ficar lembrando toda hora. Ia lembrando mesmo e decidindo. Eu falei, mas que caramba, gente. Quando é que eu vou ver esse Cristo de uma vez? Sem ter quando é que isso vai virar automático? Né? Tipo, eu olho e já sinto, assim, já vejo. Sem ter que ficar... Lá no final do processo vai ser assim. Ai, tomara que não demore, pelo amor de Deus. Obrigado. A ansiedade em não demorar também pode ser uma proteção, uma Sim, defesa. sim. Então, mais um motivo de se perdoar. De atenção, né? Obrigado, Ing. Ok. Seguindo, então, aqui no 2:10. Pois esqueceste os teus irmãos como com ele, e a resposta de Deus para o teu esquecimento não é senão o caminho para a lembrança. Então, o que ele está dizendo aqui? Como que eu posso lembrar de Deus? Lembrando do Deus dentro do meu irmão. Não há outro caminho. Por quê? Porque eu esqueci o Deus dentro do meu irmão. E agora preciso voltar a lembrar. E isso tem que ser uma decisão própria que não pode ser autoimposta. Jesus, como eu digo, como um professor, ele sabe qual é a medida que ele pode e é bom para a nossa aprendizagem fazer por nós. Mas ele ainda espera que nós o façamos 100% por nossa decisão, porque aí estaremos iluminados, aí seremos igual a ele. E essa é a meta dele. Aqui no 3... percebe na doença apenas mais um pedido de amor e oferece ao teu irmão aquilo que ele acredita que não é capaz de oferecer a si mesmo. Então, o irmão só está doente porque ele não acredita que ele é o Cristo. Então, nós precisamos trazer isso a ele, essa lembrança. E como eu digo, não estou falando aqui de ir lá instruir o irmão verbalmente. Isso é um trabalho silencioso. A não ser que o irmão também seja um estudante do curso, e Jesus sabe a quem inspirar e a quem falar. Mas isso aqui é um curso altamente assim, aberto, então, na maioria das vezes, é nosso trabalho silencioso. Qualquer que seja a doença, existe apenas um remédio. E isso é um fato, isso nós nunca podemos esquecer. Tu te tornarás íntegro na medida em que tornas íntegro, pois perceber na doença um apelo à saúde é reconhecer no ódio o pedido de amor. Então, se tornar íntegro, esta é a resposta. É isso que vai curar a nossa mente, e a nossa mente que está agora sob a responsabilidade do irmão. E dar a um irmão o que ele realmente quer é oferecer a mesma coisa a ti mesmo, pois é a vontade do teu Pai que conheças o teu irmão como a ti mesmo, como seres iguais. Não é do mesmo modo, como sendo um só. Então, é a vontade de Deus que nós reconhecemos a nós mesmos como íntegros, e o irmão é parte de nós. Responde ao pedido de amor do teu irmão e o teu é respondido. Então, respondendo no irmão, além da forma física, além da aparente doença do seu instrumento de comunicação, ver o Cristo no irmão, isso é ser respondido, isso é ver o Cristo em si. E vendo o Cristo, a lembrança do Pai vem imediatamente. A cura é o amor de Cristo por seu Pai e por si mesmo. Então, o amor de Cristo, que é o amor de Deus, não existem dois amores. Não existe um amor especial. Isso é idolatria. Isso é colocar um outro Deus diante de Deus. Então, nessa integreza do Filho de Deus. Lembra-te do que foi dito sobre as percepções assustadoras das crianças pequenas. A gente viu há 2 aulas atrás que as aterrorizam
porque elas não as compreendem. Se pedem esclarecimento e o aceitam, seus medos desaparecem. Lembra há 2 aulas atrás que a gente viu isso, que quando uma criança pede para um adulto em quem ela confia, aquele fantasma que ela via, se o adulto mostra para ela que era apenas uma cortina que estava balançando ao vento, e ela confia no adulto, ela passa a perceber assim também e fica sem medo. Mas se escondem os pesadelos, os guardarão. Então, se a criança não tivesse ido a um adulto e perguntado sobre o seu fantasma, ela teria guardado esse fantasma. Ela teria guardado consigo esse trauma, porque ela não teria aberto ele para a cura. No momento que ela se abriu para um adulto, ela se abriu para a cura. É fácil ajudar uma criança incerta, posto que ela reconhece que não compreende o que significam as próprias percepções. As crianças, elas são muito puras no sentido de não mentirem, de que elas não compreendem aquilo que elas estão percebendo. Elas são muito honestas nisso, elas aceitam a versão do adulto facilmente, porque elas não têm uma auto-ideia própria, preservando o sistema do pensamento que ela mesma fez. Ela está totalmente propensa à cura. Todavia, tu acreditas que, de fato, compreendes as tuas. Esse é o problema dos adultos, dos que se acham que estão acima do nível de crianças, que aprenderam a espiritualidade. Eles acham que compreendem os próprios fantasmas. E o fantasma é o que o meu irmão fez por mim, o fantasma é a doença do corpo. E aí, ao acharem, entre aspas, que compreendem o fantasma, eles não vão à instância maior perguntar com a mente aberta o que é isso que eu estou percebendo. Pequena criança, estás escondendo a tua cabeça debaixo de pesados cobertores que estendeste sobre ti mesma. Estás escondendo os teus pesadelos na escuridão e na tua própria certeza falsa e recusando-te a abrir os olhos e olhar para eles. Só Jesus para falar assim conosco, né, gente? Nós, cada vez que estamos com medo, é porque nós estamos nos escondendo embaixo de um pesado cobertor e não estamos perguntando para Jesus, o que é isso que eu estou percebendo? Porque se nós tivéssemos aberto os olhos e perguntado o que é isso que eu estou vendo, Jesus, o Espírito Santo, sempre interpretaria, ou é amor, é um pedido de amor. E há medo no amor? Não. Há medo num pedido de amor? Não. Então, cadê o medo? Não vamos guardar pesadelos, pois são oferendas impróprias para Cristo e, portanto, são dádivas impróprias para ti. Nada que venha de Deus deveria receber essa oferenda. E nós viemos diretamente de Deus. Então, essa oferenda de guardar um pesadelo não é digna de nós. Tira as cobertas e olha para o que temes. Só a antecipação te amedrontará, pois a realidade do que não existe não pode ser amedrontadora. Então, o que nos amedronta? A antecipação, aquela ansiedade de pensar que eu já sei que se eu tirar a coberta, o monstro vai me pegar. Então, isso é assustador. Se eu largar dessa ansiedade de lado, se eu simplesmente largar a antecipação e me unir no pensamento de Jesus, porque por conta própria nós não podemos fazer isso. Porque isso por enquanto nós pensarmos que somos um ser separado, enquanto nós mesmos não formos um com Jesus, na mente dele, em nossa consciência, nós ainda precisamos da ajuda dele, porque nós ainda temos confusão na nossa mente.
nós ainda temos monstros, aos quais nós nos escondemos embaixo da coberta. Então, mas se nós nos unirmos a Jesus e aceitarmos que Ele sabe por nós, isso vai funcionar. Então, a parte dele fará pela nossa. Não atrasemos isso, pois o teu sonho de ódio não te deixará sem uma ajuda, e a ajuda está aqui. Então, não é porque eu estou sonhando com a separação que agora o Espírito Santo virou as costas para mim, ou que ele me condenou a ficar aqui. Então, não é meu sonho de ódio que o Espírito Santo olha. Ele olha para o meu pedido de ajuda. E a ajuda está dentro de cada um de nós, porque Deus ali a colocou. Aprende a ficar quieto no meio do tumulto, pois a quietude é o fim do sofrimento. E essa é a jornada para a paz. E nem preciso repetir que a paz é a antessala do céu. É na paz que vamos lembrar de Deus. Então, até vou repetir de tão maravilhoso que é isso. Aprende a ficar quieto no meio do tumulto. O que é isso? Aprende como tomador de decisão, optar pela mente do Cristo dentro de ti, mesmo durante os barulhos do ego. Então, mesmo o ego falando o tempo todo na nossa mente, aprende na quietude a ouvir ao Espírito Santo. Pois nessa quietude é o fim do sofrimento. Acessou ali, se foi o sofrimento. Porque nos barulhos do ego é muito sofrível, sim. Ninguém está errado em dizer o quanto sofre pelo sofrimento. Porque o ego é terrível, sim. É muita dor, sim. Então, nós precisamos voltar para a quietude e é lá que está a paz. Olha diretamente para cada imagem que surgir para te atrasar, pois a meta é inevitável porque é eterna. A meta de voltar a lembrar de Deus. Isso é inevitável. Então, olha para cada imagem que o ego coloca, cada percalço que o ego colocou para atrasar isso. A meta do amor não é senão o teu direito e te pertence apesar dos teus sonhos. Então, não importa quão enganado esteja no ego, a meta do amor ainda é minha. E a meta do amor é o amor do Espírito Santo, que está em cada um de nós, que transcende o sonho, que transcende a qualquer imagem projetada dentro do sonho. Ainda queres o que é a vontade de Deus, e nenhum pesadelo é capaz de derrotar uma criança de Deus em seu próprio propósito. Todo ser vivo, porque a vida é um dom de Deus. Tudo que é vida, ainda tem a vontade de Deus por detrás de todos os sonhos. Ainda é um pensamento do amor. E isso não foi mudado nunca, porque só existe uma vontade, porque só existe uma criação. E Deus compartilhou a sua vontade com toda a criação. Pois o teu propósito te foi dado por Deus e tens que realizá-lo porque é a vontade de Deus. Desperta e lembra-te do teu propósito, pois é a tua vontade fazer isso. O que foi realizado para ti tem que ser teu. Não permitas que o teu ódio se interponha no caminho do amor, pois nada pode superar o amor de Cristo por seu Pai, o amor do seu Pai por ele. Então, nada nesse sonho arranhou o amor de Deus por nós e o nosso pelo Pai. Isso está totalmente intocado pelo sonho. Então, como ele diz, desperta e lembra-te do teu propósito. Até o pior dos piores dos bandidos que a gente possa imaginar. O propósito da mente do Cristo dele ainda é lembrar-se que ele é um com Deus, independente do que esteja projetado dentro do sonho. Mais um pouco e tu me verás, pois eu não estou escondido,
porque tu estás te escondendo. Isso aqui é Jesus está parafraseando uma frase bíblica, mais um pouco, e tu me verás. E na época, e muitos cristãos sinceros entenderam que Jesus estava falando de uma volta física, que vão voltar a enxergar novamente um corpo físico, um corpo glorificado de Jesus. E por isso que nesse contexto aqui Jesus consegue explicar o que não compreenderam, então, há 2000 anos atrás, mas que hoje a mentalidade está mais aberta e mais pronta para compreender. Então, quando Jesus dizia que mais um pouco e tu me verás, é porque Jesus não está escondido, ele está no Cristo. E Jesus não está escondido só porque eu estou escondido, só porque eu estou fora da mente do Cristo, só porque eu projetei um pedacinho fora da mente, isso não significa que Jesus está escondido. Eu despertar-te-ei tão seguramente quanto despertei a mim mesmo, pois despertei por ti. Então, Jesus só despertou para si porque ele fez por nós, porque ele fez pela unicidade, ele não fez por uma fração. Se ele tivesse feito por uma fração, ele não o teria feito, porque não seria o Cristo. Na minha ressurreição está a tua libertação. Nossa missão é escapar da crucificação, não da redenção. Então, a nossa missão é voltar a sermos um com Cristo, como Jesus conseguiu. Confia na minha ajuda, pois eu não caminhei sozinho e caminharei contigo, assim como nosso Pai caminhou comigo. Jesus não esteve sozinho, ele lembrou-se do Espírito Santo, e ao lembrar do Espírito Santo, ele lembrou de cada um de nós. E assim ele quer que nós lembremos dele, porque isso encurta demais a nossa jornada, isso facilita demais, porque daí nós não precisamos fazer todo o caminho que ele fez para lembrar-se do todo, porque ele já o fez por nós. Então, para nós é muito mais fácil do que aparentemente foi para ele. Tu não sabes que eu caminhei com ele em paz com Deus, né? E isso não significa que a paz vem conosco nessa jornada? O Jesus, quando ele lembrou de quem ele era em Deus, ele caminhou em paz com Deus. E se ele caminha conosco, será que ele deixa essa paz de fora? Ou será que ele traz essa paz junto? Obviamente que se Jesus está conosco, ele traz a própria paz de Deus junto. Então, este é um caminho de se caminhar na paz de Deus. No amor perfeito não existe medo. Isso também é uma frase do apóstolo Paulo, que ele recebeu por inspiração, mas nós hoje temos um alcance maior ainda. O que é o amor perfeito? É o amor unicidade, é o único amor que há. E nesse amor, como que pode entrar o medo? Se há amor, não há medo. E se há medo, então não é amor perfeito, como Jesus coloca também lá no início do curso. Nós só estaremos fazendo com que seja perfeito para ti o que já é perfeito em ti. Então, olha a diferença. O amor de Deus já está perfeito em nós, mas ele ainda precisa ser feito perfeito para a nossa consciência, porque nós não acreditamos nisso ainda. Então, na nossa jornada, na nossa consciência, precisamos voltar a amar, a reconhecer esse amor perfeito. Não tens medo do desconhecido, mas sim do conhecido. O que ele está dizendo aqui? Não é que eu tenho medo do desconhecido porque esse eu ignoro. Eu tenho medo do conhecido porque, na verdade, eu sei quem que eu sou. Não existe desconhecimento em mim. Eu ainda sei que eu sou um Cristo, que eu sou um com Deus. A parte da minha mente certa, guardada pelo Espírito Santo, sabe disso. Então, na verdade, eu tenho medo da salvação. Então, mas a salvação não é desconhecida para mim. Eu só não estou lembrada dela. Mas ela ainda é conhecida. Não vais falhar na tua missão,
porque eu não falhei na minha. Olha, Jesus novamente como exemplo. Se Jesus lembrou-se, se Jesus, se ele despertou, nós também não falharemos em despertar. Dá-me apenas um pouco de confiança, em nome da confiança plena que eu tenho em ti, e nós realizaremos facilmente a meta da perfeição juntos. Olha aqui novamente Jesus dizendo, ele sabe que a nossa confiança é pequena nele, mas a dele é 100% absoluta em nós, porque ele só vê o Cristo em nós. Ele sabe que nós ainda vemos o ego em nós, mas ele não acredita, ele é 000 de acreditar nesse ego que nós acreditamos. Por isso que nós não podemos falhar, como Jesus diz, então, pelo menos, deixa que eu te ajudo, me dá um pouco da tua disponibilidade, permita que o meu pensamento seja o teu. E aí, quando a gente permite isso, independente do grau da permissão, nós nos transformamos em trabalhadores de milagres. E o trabalhador de milagre é aquele que permite a correção da percepção. E é isso, para isso que Jesus está nos ensinando. Pois a perfeição é e não pode ser negada. A perfeição é como Deus. Deus é. E pronto, não há nada mais a ser dito. A perfeição, então, ela é. Não há mais nada a dizer. Qualquer coisa que eu venha dizer depois dela, eu já não é mais perfeito, porque tem um outro lado. Então, por isso que ele colocou aqui, a perfeição é, e não pode ser negada, mas pode ser obscurecida. E esse é o nosso único problema. Negar a negação da perfeição não é tão difícil quanto negar a verdade. E o que nós podemos realizar juntos terá crédito quando tu o vires como já tendo sido realizado. Jesus até já o fez por nós. Nós nem sequer precisamos mais fazer nada. Já foi feito. Quando uma parte da filiação lembrou-se de Deus, lembrou-se por todos. Então, o que nós ainda precisamos? Aceitar que é assim. Simples assim, só isso. A salvação já foi dada. E já foi consecutada, ela já foi totalmente preenchida, nós já estamos de volta à consciência do céu. Só precisamos aceitar isso para nós. Então, e quando ele diz aqui também que negar a negação da perfeição não é tão difícil quanto negar a verdade, nem preciso dizer o que custou para a nossa consciência, para a nossa mente, negar a verdade. Negar o céu. Ficar ciente do mundo separado, do mundo dual. A dor que isso causou na nossa mente. Cada um sabe, embora que aqui fracionada a gente tenha uma diminuta percepção da totalidade dessa dor. E já é grande. Essa já incomoda. Então, realmente, fazer a vontade de Deus não tem custo nenhum. É um estado de graça. Mas fazer a negação, mas fazer o que nega a verdade, que é fazer o ego, isso tem um preço muito alto. Tu que tentaste banir o amor, não tiveste êxito. Mas tu que escolheste banir o medo, não podes deixar de ter sucesso. O que é isso? Nós que tentamos nos separar de Deus, não tivemos êxito, a separação não aconteceu. Mas nós que queremos de novo banir o medo, agora estamos em medo. Nós que queremos banir o medo, nós teremos sucesso nessa empreitada. Jesus não tem dúvidas nenhuma disso. O Senhor é contigo, embora não o saibas. Outra frase bíblica, bênção bíblica, o Senhor seja contigo. Na verdade, ele está se referindo que o Senhor ele está o tempo todo conosco, quer estejamos cientes, quer não. Porém, o teu Redentor vive e estás para sempre em ti,
e está para sempre em ti, na paz na qual ele foi criado. Isso é outra frase bíblica. A Ellen era uma estudante da Bíblia, e Jesus, sempre que podia, ele encaixava o seu estudo com a própria Bíblia. Só que sempre agora no entendimento do curso. Então, hoje nós sabemos que o teu Redentor vive, ele está falando do nosso ser verdadeiro, não de um ser separado, de um Jesus separado, que é o nosso Salvador, porque ele separado sofreu em nosso nome, e nós separados vamos ser salvos. Não é a separação. Hoje, graças ao curso, já há um entendimento totalmente mais abrangente, mais aberto, do que é realmente o Redentor, que ele vive e ele está para sempre em ti, na paz na qual ele foi criado. Não trocarias a consciência do medo por essa consciência? Quem em sã consciência prefere ficar no medo, podendo ser um com a memória do Salvador? Quando nós tivermos superado o medo, não escondendo-o, não minimizando-o, não negando o seu impacto total de forma alguma, é isso o que realmente verás. Verás que o teu Salvador vive. E olha que interessante aqui. Quando nós tivermos superado o medo, e como que a gente supera o medo? E ele ensina como não fazer. Como que o ego ensina? O ego ensina escondendo o medo, o ego ensina dando pouco caso para ele, minimizando ele, e o ego ensina a virar as costas, a negar o impacto do medo na nossa forma de vida. Não é assim que nós vamos abandonar o medo. Nós vamos abandonar o medo quando nós soubermos do Cristo, da nossa realidade, porque isso é luz e o medo é a ausência de luz, o medo é a escuridão. Não podes deixar de lado os obstáculos à visão real sem olhar para eles, pois deixar de lado significa julgar de forma contrária. Então, mais uma vez, Jesus de novo e de novo alerta. Não virem as costas, como ele diz aqui, para o ego. Nós temos que olhar para o medo, trazê-lo à consciência certa, e lá na consciência certa, sim, lá tem um altar onde ele será julgado pelo nada que ele realmente é. Mas esse julgamento é do Espírito Santo. Então, mas como que o Espírito Santo vai fazer isso se eu não levar ele a ele? E como que eu vou levar o medo para o Espírito Santo se eu nem sequer olho para ele? Então, nós precisamos, sim, olhar para o medo. Se olhares, não é para o medo, o Espírito Santo julgará, e ele julgará verdadeiramente. E no julgamento verdadeiro do Espírito Santo, todo medo se desvanece. Não existe graduação que possa resistir a isso. Não existe medo pequeno, medo grande, que possa resistir a se desvanecer diante da presença do Espírito Santo. Então, nós temos que olhar para o medo, para reconhecer que ele está na nossa crença, que nós o queremos, e aí levar ele ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo julgará verdadeiramente, no entanto, ele não pode dissipar com seu brilho aquilo que mantens escondido, porque não o ofereceste a ele, e ele não pode tirá-lo de ti. Só por isso precisamos levar o medo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode contrariar a vontade de um filho de Deus. Mesmo que essa vontade seja estar em sofrimento. O Espírito Santo não pode ir contra isso. Isso seria contrariar a ele mesmo e ao próprio Deus. Nós estamos, por conseguinte, embarcando em um programa organizado, bem estruturado e cuidadosamente planejado,
com o objetivo de aprender como oferecer ao Espírito Santo tudo o que não queres. E aqui, isso aqui, me faz amar tanto o Sim. Ele não é um curso que alguém dentro do medo achou bonitinho e em prol de uma causa própria, de um reconhecimento próprio, tentou escrever. Mesmo que quisesse, não conseguiria. Isso aqui é um estudo de Jesus, que ele trouxe, e ele é um programa que ele foi cuidadosamente organizado, ele foi muito bem estruturado. Jesus sabia o que estava fazendo, lição a lição, palavra por palavra no texto, e a quem trazer e quando trazer. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Por isso que ele teve esse cuidado, esse planejamento cuidadoso, com o objetivo de aprender como oferecer ao Espírito Santo tudo o que não queres. Primeiro, Jesus tem que nos ensinar o que é que eu não quero. Porque, inicialmente, nós pensamos que nós queremos as coisas do ego. Então, Jesus estudou, planejou e organizou cuidadosamente como nos ensinar gradativamente, primeiro o que nós queremos, e depois como levar ao Espírito Santo o que nós não queremos, para depois nós nos sentirmos libertos e chegarmos à mesma condição mental dele. Ele sabe o que fazer com essas coisas. O Espírito Santo, essas coisas que nós não queremos e levamos para o Espírito Santo, ele sabe o que fazer. Isso é com ele. Tu não compreendes como usar o que ele conhece. Nós não compreendemos nem como usar as coisas daqui, nem para nós, nem para o irmão. Nós não sabemos o que fazer com as coisas do ego, mas o Espírito Santo sabe. Então, entregar, nós não sabemos o que fazer com o nosso medo, o Espírito Santo sabe. Então, entregar tudo a ele. Qualquer coisa dada a ele que não seja de Deus, desaparece. Esse é o poder da salvação. Este é o poder da cura do Espírito Santo. Tudo que não veio de Deus e que nós levamos a ele, simplesmente desaparece. Porque o Espírito Santo é luz, e o que não veio de Deus é escuridão, é ausência de luz. E na presença de luz, não existe ausência de luz que resista. Então, tudo o que veio de um sistema de pensamento equivocado desaparece na presença do Espírito Santo. Contudo, tu mesmo tens que olhar para isso com perfeita disponibilidade, pois, de outro modo, o seu conhecimento permanece sendo inútil para ti. O Espírito Santo não pode impor a cura se nós não estivermos abertos para levar para ele. Se nós escondermos dele aquilo que nós, na nossa mente, estamos ferindo. Então, ele não pode se impor. Certamente ele não falhará em ajudar-te, pois a ajuda é o seu único propósito. Não tens mais razão para ter medo do mundo, tal como percebes, do que para olhar para a causa do medo e assim deixar que ele se vá para sempre? Então, por que nós ainda temos razão para ter medo do mundo, se nós podemos levar tudo que nos assusta dentro do mundo para o Espírito Santo? Então, e o Espírito Santo tem o único propósito de fazer isso, de curar a nossa mente e de nos liberar daquilo que obscurece o conhecimento de quem que nós somos. E assim, nós concluímos aqui o caminho para lembrar-se de Deus. Então, Deus, ele nunca deixou de estar em nós, mas nós esquecemos. E o caminho é levar o que está obstruindo esse conhecimento de Deus, levar isso ao Espírito Santo.
Nós chegamos, então, agora na nossa hora aqui de compartilharmos. Alguém tem alguma coisa sobre essa nossa sessão de hoje? Ficou alguma dúvida? Aprendi no colégio que quando todos se silenciam, ou não entenderam nada, ou entenderam tudo, e como todos aqui são filhos santos de Deus, então isso é sinônimo que realmente essa lição foi compreendida. Fico feliz por isso, e vou agradecendo, então, a presença de cada um de vocês nessa nossa reunião de hoje, convidando para terça-feira nós darmos sequência a esse capítulo, quando nós vamos ver o investimento na realidade. Porque investimento no ego nós temos 1000. Então, vamos aprender sobre esse investimento na realidade. Eu vou encerrando a gravação, pessoal, e agradecendo também a quem ouviu a gravação até aqui, e grata sempre, Jesus, por nos proporcionar esse maravilhoso e libertador conhecimento.